Nos últimos anos, os ecoprodutos têm se mostrado uma alternativa para a preservação ambiental. Acompanhe. Nos últimos tempos, vem aumentando a preocupação com o meio ambiente. A afirmação vem deste desembargador, estudioso do direito ambiental. Desde 1972, na célebre Conferência de Estocolmo, quando o mundo realmente despertou para a necessidade de se preservar o meio ambiente, desde então essa preocupação ela é global. A preocupação pode aumentar se considerarmos que cada vez mais áreas que já foram verdes vão dando espaço a construções. O que pode amenizar esse quadro é saber que algumas empresas querem sair bem na foto diante da sociedade, realizando obras com produtos ecológicos, aqueles que possuem o chamado selo verde. Atualmente, diversas cidades do país são verdadeiras selvas de pedra. E certamente, a minoria dos empreendimentos imobiliários se preocupou em utilizar materiais ecologicamente corretos ou ambientalmente certificados. O selo verde é uma garantia de que determinados produtos são ecologicamente corretos e causam menor impacto ao meio ambiente se comparados com outros produtos disponíveis no mercado. E o impacto ambiental tem sido uma preocupação crescente para muitas pessoas quando o assunto é construção. É importante averiguar se a certificação do produto é verdadeira. Há casos de produtos que falsificam os selos, o que pode até acabar em processo. Isso aí já passa da esfera administrativa para a esfera criminal, Você está ludibriando o consumidor, como se diz, vendendo gato por lebre. Uma multa pesada e, no caso de reincidência, via suspender as atividades dele ou, em último caso, até determinar que ele encerre as suas atividades. De fato, a palavra do momento é sustentabilidade. Mas, na prática, não se trata apenas de boa vontade e consciência ecológica. É também uma questão legal. Algumas leis e resoluções do país abordam os cuidados com o meio ambiente e medidas a serem tomadas no combate à degradação. É o que explica o desembargador. Em primeiro lugar, nós temos a regra principal que está no artigo 225 da Constituição Federal, que diz que o direito ao meio ambiente saudável é um direito de todos. Agora, em nível infraconstitucional, nós temos uma lei de meio ambiente, que é uma lei federal de 1981, a lei número 6.938. Ela traça as diretrizes fundamentais da política nacional do meio ambiente. Nós temos também, ainda no nível infraconstitucional, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é uma resolução de número 307 de 2002, que trata das construções sustentáveis. Então, ela dispõe, por exemplo, sobre o uso de materiais que não degradem, não poluam. Um desses produtos é o tijolo ecológico. Conversamos com um empresário responsável pela fabricação. O nosso tijolo ecológico, ele não depende de uma exploração de uma jazida mineral, por exemplo, de uma jazida de argila para ser produzido. Ele pode ser produzido com base em qualquer terra. Quer dizer, e o nosso caso, a gente vai além, porque a gente faz questão que pelo menos 50% desse volumoso que a gente utiliza na produção seja trazido de um resíduo de outras atividades industriais. Ou seja, o nosso tijolo é feito com um resíduo de mineração, por exemplo. E a gente não usa o fogo, a gente não queima a árvore para fazer tijolo, ao contrário da indústria tradicional. E isso também é um fator que agrega sustentabilidade ao produto. A promessa é de construir uma casa sustentável. O cliente que procura a empresa pode sair de lá com um projeto pronto de uma casa que prioriza o uso da luz natural e oferece telhado verde, uma técnica que amplia o conforto acústico e climático dentro do imóvel. Outra possível medida sustentável é adotar construções a seco. Esse modelo tem como exemplo as casas em bambu, madeira ou em aço, como esta obra que visitamos com a arquiteta Rosana. Construção a seco, o termo já diz, eu vou construir sem utilização de água, com o mínimo de utilização de água. Geralmente são estruturas pré-fabricadas ou são pré-moldadas na indústria e elas já vêm para a obra para serem parafusadas e montadas na obra. Então eu vou reduzir em muito os resíduos da obra, gasto com caçamba, com refazer trabalhos que são comuns em obra de alvenaria. Nesse tipo de construção, ao invés do concreto, é utilizado aço e placas de madeira reaproveitada e prensada, que depois receberão um acabamento.
A economia de água pode chegar a 80% se comparada com uma obra convencional. Para quem não pode aderir a um projeto sustentável desde a base, os ecoprodutos podem ser incorporados até em construções já finalizadas. Se você não tem, digamos, desde o início, acesso a um projetista ou algum conselheiro técnico que possa te auxiliar nessas escolhas, é muito fácil você fazer, por exemplo, opção por torneiras mais econômicas. Isso está muito evidente hoje com essa crise hídrica que a gente está passando, né? Então, isso foi evidenciado. E eu acho que é um valor que chega para... e não volta mais, quer dizer, daqui para frente, as torneiras que não tiverem o melhor desempenho, por exemplo, elas vão sumir da prateleira, assim como aconteceu com as lâmpadas, né? Então, já tem vários materiais e tecnologias que o cidadão comum pode usar e muitas vezes já está utilizando sem mesmo se dar conta ou se ater mais profundamente sobre a questão. O uso destes recursos pode simbolizar uma evolução, um rompimento com as formas de construção adotadas no passado. Nós construíamos, né, na pré-história com os elementos da natureza. E a gente degradava a natureza para usar, e só foi aumentando essa degradação aos poucos e chegar no sistema que a gente tem hoje. Hoje a gente continua utilizando esses produtos da natureza para construir, mas tentando construir de uma forma mais inteligente. A afirmação da arquiteta reforça a ideia de que estamos caminhando rumo a uma mudança de consciência. Esse caminho vai ser feito assim, tijolo a tijolo, para que no final tenhamos orgulho do que foi construído.